Bom dia, muito bom dia a todos. Nesse domingo de quarentena, 29 de março de 2020, estamos aqui nas dependências da Igreja Batista de Jardim América, já que a gente não pode abrir o templo, para a realização de culto. Então nós vamos estar aí utilizando as plataformas digitais, aquilo que podemos fazer aí com a nossa limitação para poder transmitir para você nesta manhã a Escola Bíblica Dominical, e depois da Escola Bíblica Dominical nós vamos estar então passando para o nosso culto matutino. E antes de nós iniciarmos algumas comunicações breves, rápidas, se você quiser nos ajudar aí para que a gente possa também ter um canal no YouTube, para poder ajudar aí na transmissão das programações aqui da igreja, você pode estar acessando o link aí que está aqui à minha direita, ou então fazendo um contato conosco através do telefone, código de área 21 965 141 108. Vou repetir o telefone, código de área 21, telefone 965 141 108. Nós estamos precisando aí agora no momento de mais 338 inscritos. Então, se você conseguir compartilhar e nos ajudar, quando a gente chegar a esses 338 inscritos, a gente vai ter então o nosso número que o YouTube pede, que são de 1000 inscritos, para que a gente possa ter um canal aí. Então, faça um esforçozinho aí, compartilhe aí com seu parente, com teu amigo. Então, só 338 pessoas para a gente conseguir aí o nosso alvo de 1000 inscritos no YouTube, para que a gente possa ter então o nosso canal também no YouTube. Então vamos orar, sem mais delongas, e vamos estar iniciando a nossa escola bíblica dominical. Os irmãos da nossa igreja, a lição que nós vamos estar estudando hoje é o valor da vida. A revista é essa aqui, o comportamento do crente. Então você que está aí com a revista, pega a revista, reúne a família, abre a tua Bíblia e juntos aí vamos participar assim da escola bíblica dominical. Se você tiver alguma pergunta, mande a pergunta aí pelo WhatsApp, que dependendo aqui do momento a gente vai estar respondendo de imediato ou não, tá certo? Então, vamos orar e vamos iniciar então a nossa escola bíblica dominical através da web rádio Batista Jardim América e também pelo Facebook e outras plataformas aí, tá ok? Então vamos orar iniciando a nossa escola bíblica dominical. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado por estarmos, ó Deus, sendo cuidados por Ti em meio a essa pandemia, em meio a toda essa confusão aí que está acontecendo nesse planeta. Mas o Senhor tem protegido, tem nos guardado, tem nos livrado de todo o mal. E agora, nesta manhã de domingo, dia do Senhor, 29 de março, nós estamos, ó Deus, reunidos agora como igreja, cada um em suas casas e os seus lares, e vamos participar desta manhã juntos da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor venha estar iluminando, instruindo, que o Senhor venha estar completando em cada mente, em cada coração, aquilo que já for ministrado aqui através dessa lição. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Então, muito bem, então vamos iniciar a nossa Escola Bíblica Dominical. Você está com a revista aí, a lição é de número 12, o valor da vida. Vai estar passando o slide aí para você nos acompanhar. Se você não tem revista, você não faz parte da igreja, é só você acompanhar o slide aí que a gente vai estar passando e vamos estar comentando cada um slide aí, tá ok? Então o primeiro slide que a gente vai estar trabalhando nesta manhã, ele trata do alvo da lição. Qual é o alvo da lição? O objetivo da lição. O objetivo desta lição, que trata do valor da vida, é levar a você que está nos ouvindo, levar o aluno a refletir sobre o mandamento não matarás. E não apenas no sentido original do texto, mas também dentro da ética cristã no dia a dia. Tem uma gravura aí embaixo onde está escrito: não matarás, a vida é um dom do Senhor. Então já vamos começar a pensar aqui a respeito desse mandamento, tá? Como que Deus estabeleceu esses mandamentos. Na verdade são 10 leis, não são 10 sugestões, são 10 mandamentos. E o povo de Deus, o povo hebreu, o povo escolhido para ser uma nação, exemplo, referencial, padrão para outros povos, estava cativo no Egito durante 430 anos. Então Deus chama Moisés então vai fazer a libertação
do povo do cativeiro egípcio de 430 anos. Acho que você entende um pouquinho da história desse momento aí. O povo então é liberto, sai, atravessa o Mar Vermelho, e a partir daí então aquele povo para diante do Monte Sinai. E ali Deus então chama Moisés, convoca Moisés. Moisés vai subir o Sinai e ali ele vai passar 40 dias, e durante esses 40 dias Deus vai estar entregando a ele as tábuas dos 10 mandamentos, né? Tábuas de pedra, escrito com o próprio dedo de Deus. Foi a primeira tábua, os primeiros mandamentos ali que Deus vai dar para Moisés, para que Moisés transmitisse ao povo então regras, normas, determinações que Deus tinha para um povo que seria referencial. Então, primeira coisa, a língua portuguesa define bem, são mandamentos. Tá? E mandamento não se questiona, se cumpre, se obedece. E entre esses 10 mandamentos, está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, nós vamos hoje tratar, né, do mandamento chamado não matarás. Então, abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 20, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 13. Êxodo capítulo 20, versículo 13, nós lemos o seguinte: não matarás. Bem simples, sintético e objetivo mandamento de Deus. E o curioso também, que é só uma curiosidade para você que nesta manhã, dos 10 mandamentos que Deus entrega a Moisés para que o povo cumprisse e obedecesse, dos 10, 8 tem a palavra não. Você já parou para pensar nisso? Tá? Não terá outro Deus diante de mim, não fará a ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho e não cobiçarás. Então, dos 10, tá? 8 nós vemos a palavra não. Então, nós, hoje, na sociedade contemporânea que nós estamos vivendo, parece que as pessoas não querem ouvir não. A partir também da educação do lar, de família, quem é pai aí, hoje está educando os filhos só no sim, sim, sim. E a gente vai ver que não é bem por aí não. Tá? O próprio Deus ele vai estabelecer para nós regras e normas, e dos 10 mandamentos, 8, acabamos de ver aqui, Êxodo capítulo 20, nós lemos a palavra não. Então, só para você pensar aí nessa questão aqui, então. Então, vamos para o segundo slide. O segundo slide ele vai tratar para nós, né, uma questão que fala, terceiro slide, né? Ele vai trazer para nós aqui que o aluno será capaz de entender, tá, a extensão desse mandamento. Então, são 3 propósitos aqui dessa lição que está aí nesse terceiro slide. Então, primeiro, nós esperamos que você entenda a extensão desse mandamento, não matarás. Esperamos que você também compreenda nessa lição, tá? Fique atento para as próprias atitudes que ferem esse mandamento. Então, tem algumas atitudes que vão de encontro a esse mandamento, porque normalmente a gente acha que não matar é só pegar uma arma, dar um tiro, uma faca, uma flecha, alguma coisa assim, e o mandamento ele é muito mais profundo do que essa questão aí literal da palavra. E outra coisa também é vigiar para a gente não quebrar esse mandamento aí de uma maneira não somente objetiva, mas também subjetiva. Então, vamos para o quarto slide. Tá? Alguns dados estatísticos aqui para você acompanhar conosco aí nessa introdução dessa lição. Tá? Primeiro dado estatístico segundo esses dados da Unesco, né? A Unesco ele trabalha com essa questão aí, é uma parte lá da ONU, né? E segundo dados fornecidos pela Unesco, no mundo morrem por ano por aborto provocado fetos em número que soma metade da população do Brasil. Então, só para você ter uma ideia, tá? A questão do aborto que está sendo muito ventilada aí nos países, né? Algumas leis já foi feito já no Brasil, um grupo de trabalho, acho que foi no STJ, no Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, a ministra Rosa Weber, que estava presidindo essa questão aí para definir em relação a essa parte de aborto, ainda não
não chegaram ainda a uma conclusão, né? Não foi definido ainda, mas em alguns países já foi autorizada essa questão do aborto aí. E no Brasil, ou melhor, no mundo, né, morrem por ano, ou seja, são mortos, né? Porque a criança ela não toma decisão, né? As mães tomam decisão e acham que o filho ele é prolongamento da mãe. Não é. Só estudar isso, os médicos, né, os cientistas, as pessoas todas sabem que a gestação é totalmente fora do contexto aí. O feto não é prolongamento, tá, do corpo da mãe. Então, só esse dado aí para você ter uma ideia que metade da população brasileira, em torno aí de 100 milhões, cento e poucos, né, são mortos por ano por abortos provocados, ou seja, são provocados aí por algum tipo de medicamento ou mesmo forçados lá numa cirurgia e por aí vai. Outro dado também, segundo o historiador Roy Medley, que o ditador comunista Stalin exterminou pelo menos 17 milhões de pessoas por fome em consequência de seu programa de governo de coletivização agrícola na União Soviética. Então, assim que Stalin assumiu o governo da União Soviética, né, implantou lá, deu sequência, melhor dizendo assim, ao comunismo, e a partir daí, nessa questão de agricultura coletiva, nós vamos ver que 17 milhões morreram de fome naquele país. Não somente Stalin, mas outros também ditadores, como Hitler, que sacrificou mais de 6 milhões de judeus. Temos também Mao Tse-tung na China, que provocou a morte de milhões de pessoas também. Então esses homens, esses ditadores aí também foram pessoas que causaram, né, muitas mortes nesse planeta. E o terceiro último dado estatístico aqui, no próximo slide, né, slide número 5, diz o seguinte: que nos últimos anos, mais de 50 mil indivíduos deixaram a vida na guerra civil em El Salvador. Então, somente numa guerra civil, tá, em El Salvador, país aqui da América Central, mais de 50 mil pessoas morreram. Então, o que chama a atenção aqui é que não estão incluídos aqui, obviamente, a violência urbana, o trânsito, a criminalidade e por aí vai. Então, aspas aqui, tá? Já que a gente está aqui na Escola Bíblica Dominical, a gente não pode interagir, mas você pode colocar a tua opinião depois aí para a gente estar pensando junto aí. Estamos vivendo um tempo, né, desse coronavírus aí que em países da Europa, né, Espanha praticamente, eu acho que é o país mais afetado lá, onde tem o maior número de mortes, se eu não me engano, superou a Itália também. Mas, e no Brasil, né, estamos com esse cuidado aí de quarentena e vemos agora, esse ano é ano de política, e a gente tem observado aí muitos, né, governadores, prefeitos, né, dizendo agora que estão preocupados com a vida das pessoas, com a vida do ser humano, e eu estava pensando uma coisa disso: por que eles nunca se preocuparam com a vida, tá, antes dessa questão aí? Só para a gente pensar, estava olhando esse dado estatístico aqui, pense comigo, né, quantas pessoas morrem por dia, por exemplo, em São Paulo, lá, vamos pegar os motoboys, tá? São Paulo tem um índice enorme de motoboy ali que cruza aquela cidade de um lado para o outro ali, 24 horas por dia. Você já parou para pensar quantas pessoas, por exemplo, quantos motoboys morrem por dia em acidente de trânsito? Só na cidade de São Paulo? Por que as autoridades não se preocupam, já que estão tão preocupadas com a vida agora, né? Por que não se preocupa também em melhorar o trânsito? Quantas pessoas morrem de acidente por dia no trânsito no Brasil? Segundo dado estatístico, eu não tenho aqui, anotei, mas eu esqueci em casa. Dados estatísticos, o Brasil é um dos países que mais mata no trânsito no mundo. E as autoridades não estão preocupadas com a vida? Por que não se preocupam com isso? Agora tem toda essa politicagem aí, estamos preocupados com a vida, preocupados com o ser humano, esses políticos nunca se preocuparam com nada. Por exemplo, quando as pessoas, agora parece que ninguém morre de mais nada, né? Quando as pessoas em filas de hospitais antes do coronavírus morreram nesse país? Quantas? Você já parou para pensar? Rio de Janeiro, por exemplo, no caos do hospital do Rio de Janeiro,
tá? Que praticamente os hospitais são tudo falidos, quebrados. Quantas pessoas morreram e continuam morrendo? Quer dizer, então acabou, ninguém morre de mais nada nesse planeta, não? Nesse país, não? Quantas pessoas, por exemplo, morrem de fome? Vocês têm noção? Quantas pessoas morrem de fome nesse planeta? Segundo dados também da ONU, o diretor das Nações Unidas para a área da fome, vamos dizer assim, morre em torno a cada 5 minutos. 5 minutos morre uma criança, 5 minutos não, 5 segundos, se eu não me engano, sei lá, 1 minuto, eu esqueci os dados lá, mas depois você dá uma pesquisa, morre de fome nos países lá mais pobres da África. Quantas pessoas têm morrido de fome na nossa nação? E por aí vai. Então parece que agora, né, os bons samaritanos, né, das autoridades governamentais, estaduais, vamos se preocupar com a vida, vamos se preocupar com isso. E no Brasil, quando as pessoas também têm perdido a vida, e quantos fetos têm perdido a vida, o Brasil é um dos países que mais fazem abortos também nesse planeta. E por aí vai, poderia relacionar aqui quando as pessoas morrem também por outras questões de saúde no Brasil. Então, é algo para a gente pensar, porque parece que está havendo aí uma, vamos dizer assim, uma falácia que desses políticos agora aí, de prefeitos, né, governadores e autoridades aí, que obviamente está vindo a eleição aí, agora todo mundo virou bom samaritano, está preocupado com a vida, com o cidadão brasileiro. Eles nunca se preocuparam com nada, surrupiaram a nação toda aí. O Brasil está, né, nesse caos todo aí, porque maioria desses, não todos, mas grande parte, assumiram seus governos e só pensaram em si mesmo, só pensaram em enriquecer si mesmo, seus familiares. Ninguém se preocupou com a vida. E agora estão nessa aí de preocupando com a vida. Vamos, né, ô irmão, membro da igreja, Jardim América, você que está nos ouvindo aí, para um pouquinho para pensar, tá? Você é uma pessoa inteligente. Já que a gente está falando aqui, tá? O tema da lição de hoje é o valor da vida, a gente não está fora da lição, e parece que agora todo mundo resolveu valorizar a vida, né? A partir dessa pandemia. Claro que a gente tem que ter cuidado, é uma pandemia, mas eu acho que outras coisas também deveriam ser vistas, outras situações que têm tirado a vida. A criminalidade no país, por exemplo, não estão preocupados com a vida? Cada vez mais aumenta a criminalidade, latrocínio, roubo, furto. Ninguém tem paz mais nessa nação, nesse estado. Por que ninguém pensou nisso também? Agora virou todo mundo, né, os defensores da justiça agora, os paladinos da vida. É muita hipocrisia. E tem muita gente aí, né, indo nessa onda de hipocrisia aí, tá certo? Então não devemos ser hipócritas, não. A Bíblia diz que nós devemos ser pessoas inteligentes e raciocinar e não ir na onda, porque o povo brasileiro é muito massa de manobra, né? Muito manobrado, não parar para pensar, isso mesmo. Então raciocina para a gente voltar aqui para a lição. Quando é que essas pessoas realmente se preocuparam com a vida dos brasileiros? Quando é que esses governantes se preocuparam conosco? Tanta gente aí passando fome, necessidade, morrendo no trânsito, nos hospitais, tá, por falta de infraestrutura, por falta de nada. Agora aproveitaram aí essa onda aí desse vírus aí e viraram todo mundo paladinos, né? Vamos dizer assim. Então vamos voltar aqui para a nossa lição. Vamos para o próximo slide, que tem um texto em Isaías capítulo 43, versículo 1 e 7, Isaías 44, versículo 2, dá uma conferida, abre a tua Bíblia aí, e ele diz o seguinte, essa primeira parte do slide aí, que jamais podemos esquecer que a vida é um dom de Deus. Então Deus é quem dá a vida, somente Ele pode tirar a vida. E todo esse processo de morte, né, de vida e morte, começou lá no Jardim do Éden. Por quê? Vamos parar um pouquinho aqui para a gente pensar junto. Quando Deus criou o primeiro casal lá no Jardim do Éden, a proposta de Deus no início, tá, era que o primeiro casal não morresse. Entendeu? Deus não criou o homem conforme a sua imagem e semelhança para esse homem morrer. Não foi esse o propósito inicial. Então, o que acontece? Vamos conjecturar aqui um pouquinho, tá? O que seria a morte? Para depois a gente entrar na questão do tema da lição, que fala sobre vida, e o texto de Êxodo, capítulo 20, no versículo 13, que a Bíblia diz: o mandamento de Deus, não matarás.
Então, lá no Jardim do Éden, o Adão e Eva, primeiro casal, foram criados para viverem eternamente. Então entra ali o antideus, né, Satanás, o diabo, ele não vendo a alegria, a paz, a comunhão, ele vai então o quê? Induzir, seduzir Eva para que desobedeça uma ordem de Deus. Se for uma ordem, uma determinação, o primeiro casal poderia fazer tudo, menos tomar do fruto proibido. E quando eles tomam do fruto proibido, a Bíblia diz que certamente eles iriam morrer, e realmente isso aconteceu. A morte física entrou no mundo a partir do pecado. Então Satanás, ele conseguiu, vamos dizer assim, esse intuito de trazer a morte. Só que quando Satanás traz a morte, induzindo Eva, o primeiro casal lá, a tomarem do fruto proibido, nós vamos ver que logo na sequência, Deus ele vai providenciar a vida. Gênesis capítulo 3, versículo 15, o texto bem conhecido, que da semente de mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Veio Jesus, semente de mulher, trazendo a vida. Por isso que o próprio Jesus, ele vai declarar isso. João, o apóstolo, vai escrever, palavra de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus veio novamente nos devolver a vida, tá? Que lá no Jardim do Éden havia sido perdido, porque Deus é Deus de vida e não Deus de morte. Então a escolha do primeiro casal, influenciado por Satanás, porque Satanás espiritualmente também está morto. Então houve uma morte espiritual, não somente morte física que entrou no mundo. Por quê? O que significa morte em linhas gerais? Morte é onde Deus não está presente, tá? Deus só está presente na vida. Então, espiritualmente, Satanás está morto, porque ele foi expulso da presença de Deus. E inferno é um lugar o quê? Onde não há vida, onde Deus não está presente. Por isso que lá é lugar de morte eterna. Entendeu aí um pouquinho essa analogia? Então vamos caminhar aqui dentro do slide que a gente colocou aí para você estar acompanhando conosco aí. Tá? O segundo parágrafo nesse slide, ele diz o seguinte: que Deus é o dono da vida e somos apenas meros administradores dela. Então, a vida quem dá é Deus, só que nós vamos prestar contas dessa vida que Deus nos deu. Então, nós somos administradores dessa vida, de acordo com os textos aí de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, e Salmo 36, versículo de número 9. Então anota esses textos aí para você depois com calma conferir e entender melhor essa questão aí. E o último parágrafo desse slide, ele vai dizer para nós o seguinte: que o plano de Deus é que tenhamos não apenas vida, mas vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10, o próprio Senhor declara isso: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então esse é o plano de Deus desde o início, lá no Jardim do Éden. Então quando parecia que o plano de Deus havia sido frustrado pela tentação de Satanás lá no primeiro casal, Deus vai então, corrige a rota, estabelece o plano de Deus de novo. Então por isso nós vamos ler na Bíblia que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Então Satanás tentou lá no Jardim do Éden, seduzindo o primeiro casal a pecar, desobedecer, para que a morte entrando, achando assim que iria frustrar o plano de Deus. Só que a palavra de Deus diz para nós que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Deus vai, intervém na história, ele mesmo, né, assume a forma humana através da pessoa de Jesus, para poder novamente nos trazer vida. Próximo slide aí, tá na página de número 69. A você que está nos acompanhando aí pela revista da Escola Bíblica Dominical. Revista é essa, tá? Da Escola Bíblica Dominical, a classe de adultos aí. A página é 69, você que está nos acompanhando pela revista aí. Então, o primeiro slide aí dessa página é o que diz o mandamento. Então, o que diz realmente esse mandamento? Então, numa sentença, o texto diz apenas não matarás. O que isso significa? Uma sentença bem objetiva, clara, tá? Literal. Não tem nem como, não tem. São duas palavras aí que definem bem aquilo que Deus estabeleceu para seu povo. Por quê? A gente vai entender isso. Porque dentro da prática egípcia,
voltando ao contexto cultural da época, as pessoas, a vida também era muito banalizada, muito banalizada. E o povo hebreu, ele vivia, lembrando aqui, como escravos no Egito. Então os escravos, eles morriam diariamente ali na construção, no dia a dia, no trabalho forçado para os egípcios, e eles eram às vezes largados lá, às vezes nem eram sepultados ali, morreu, fica aí do lado, entra outro no lugar, depois vai ver onde vai, joga o corpo não sei aonde. Então a vida era muito banalizada, tá? Principalmente em se tratando daqueles que não eram da nobreza, não eram parte, não eram egípcios. Então no mundo antigo, o mundo do Antigo Testamento, antes ali, no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, aí nós vamos ver que a vida não era muito valorizada. Então por isso que Deus ele vem estabelecer normas para valorizar a vida, porque não era valorizada a vida dentro do contexto, né? E depois houve um tempo que a vida foi valorizada e hoje estamos retrocedendo de novo. A nossa sociedade contemporânea também parece-me que não valoriza mais a vida. Há algum tempo atrás, quem em regularidade conosco aí, a gente já comentou isso algumas vezes, né? Há cerca de 30 anos atrás, sei lá, 40 anos atrás, em algumas cidades, em alguns povoados, em alguns locais, quando uma pessoa morria, né? Quando falecia alguém, independente de conhecer ou não, o comércio baixava a porta, as pessoas seguiam lá o cortejo até no cemitério, tinha aquele momento ali de comoção, de tristeza. Hoje isso aí praticamente não existe, né? A pessoa tá morrendo, tá morto, o outro não quer nem saber, já tira foto, já posta no Facebook, já no Instagram, sei lá, e às vezes a família vai saber que alguém morreu, nem foi para alguém para dar uma notícia, já vai saber. É um negócio meio maluco, né? A sociedade hoje perdeu completamente a questão de valorizar a vida. Parece que a vida humana já não tem mais valor, as pessoas brigam, matam por besteira, por ninharias, aliás, não deveria por nada, né? Mas às vezes por coisas ínfimas, as pessoas tiram vida de outras pessoas. Então vivemos numa cultura, numa sociedade contemporânea em que a vida não é valorizada como deveria ser valorizada. Então aqui, nesse próximo slide aí, vamos ver o que diz o mandamento. Então, numa sentença, o texto diz apenas não matarás. E o que isso significa é a pergunta aqui. Então, primeira, aqui a letra A. Morte praticada com premeditação. Está em Êxodo capítulo 21, no versículo 13. Então, aqueles que praticavam mortes premeditadas, entendeu? Ou seja, maquinava, elaborava aquela coisa toda lá, e a partir daí eles tinham que, obviamente, a lei ela clara, né? A gente vai ver isso depois um pouquinho mais na frente no slide. Então aqui o não matarás envolve essas questões aqui, onde foi definido ali por Moisés através do Espírito Santo de Deus para o povo dele. Letra B, morte que resultava de ódio. Então as pessoas às vezes tinham ódio do outro, ia lá e matava outra pessoa. Está em Números 35, 20, versículo 21, e Deuteronômio capítulo 5, no versículo 17. Outra questão também, praticada com armação de ciladas. As pessoas montavam ciladas, armavam algumas emboscadas para poder tirar a vida do próximo, do ser humano. Está em Números capítulo 35, versículo 20, e Deuteronômio capítulo 19, versículo de número 11. Então vamos a algumas observações aqui. Próximo slide. Havia em Israel cidades refúgio. Então a gente vai entender aqui como Deus ele trabalha bem na questão da justiça, né? Então em Israel havia cidades refúgio onde os suspeitos, né, dessas mortes, eles se dirigiam para lá, e lá eles eram recebidos, né, para que as pessoas não exercessem justiça com a própria mão, até que houvesse um julgamento. Então as pessoas que cometiam esse tipo de delito que nós acabamos de ler aqui, eles iam, né, vamos rever aqui os delitos, as questões para você
relembrar aqui, morte praticada por meditação, resultado de ódio, armação de ciladas. Então as pessoas que eram envolvidos nesse tipo de morte, de homicídios, vamos dizer assim, eles eram levados ou conduzidos ou fugiam para essas cidades refúgio, e ali eles ficavam aguardando para que pudesse haver o julgamento. Então os anciãos, os líderes tribais da época, os líderes religiosos também, junto com os líderes governamentais, eles então se reuniam, estudavam o caso, analisavam, viam as testemunhas e tal, e havia ali o julgamento. Então essa questão de julgamento, a gente vê hoje na nossa justiça, né, o juiz, promotor, advogado de defesa, tudo isso já existia desde lá dos primórdios do livro de Gênesis, então não é nada novo. Então eles aguardavam o julgamento, e se a pessoa tivesse cometido assassinato, ele não poderia ser recebido nela. Então, se a pessoa não tivesse, vamos dizer assim, se ela tivesse cometido algum crime que não fosse em autodefesa, não tivesse uma circunstância atenuante, não fosse algo assim premeditado, então nem nessa cidade de refúgio ele era recebido, e nem mesmo o altar poderia livrá-los da morte, né? Como assim o altar poderia livrá-los da morte? Vamos ler aqui então um texto. Abra a tua Bíblia comigo aí, Êxodo capítulo 21, no versículo 12. Amém? Achou aí? Êxodo 21, 12. Vamos ler alguns textos, né, para não ficar aqui somente passando slide, botar você para trabalhar um pouquinho na tua Bíblia. Êxodo 21, 12 diz o seguinte: quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Então aqui é bem claro, tá, essa definição aqui no julgamento dessas pessoas que realmente cometiam crimes sem justificativa, tá? E a ação era inaceitável ali perante o Senhor. 21, 14 diz o seguinte: se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Então não adiantava entrar no templo, no santuário, tentar se refugiar ali junto aos líderes religiosos, tá? Porque todos estavam sujeitos a essas leis. Então as leis eram para todos. Diferente, né? Parece um pouquinho hoje que as leis do nosso país é só para quem não tem dinheiro, para quem não tem, não vive na camada mais alta da sociedade, né? Parece que as leis são só para os menos favorecidos, quem não tem um bom advogado para pagar, obviamente vai ficar preso, vai seguir ali os iguais. Aqueles que têm, vai protelando, recorre lá, recorre cá, e tarará, tarará, e tem gente que cometeu crimes aí, atrocidades, e foram recorrendo e nunca foram presos, né? Estão soltos até hoje aí. Então é algo para a gente pensar também, que a justiça dos homens, infelizmente, está cada vez mais complicada aqui. E por último aqui, o último parágrafo desse slide, nós vamos ler o seguinte: é importante destacar que o homicídio foi proibido por Deus muito antes da lei de Moisés. Então algumas pessoas acham que a questão da morte, do homicídio, já estava, ou seja, só passou a existir quando Deus parou o povo diante do Sinai e assim deu as leis. Não, isso não é verdade. Tá? Desde o começo, desde o pecado de Adão e Eva, lá no princípio, quando a primeira morte entrou, que foi um fratricídio, quando Caim matou Abel, e vamos ver que outras práticas de morte entraram no mundo também, o pecado entrou, Adão e Eva, através do pecado, abriram brechas para Satanás e os demônios entrarem no mundo, e a partir daí, tá, houve sequências de morte, que é o plano de Deus. Como falei, não era o ser humano tirar a vida do outro, nem tirar a vida de si mesmo, porque Deus é o autor da vida. Se Deus deu vida, não é para o ser humano tirar. É um contraste. Então ele dá, somente ele pode tirar. Vamos conferir o texto? Gênesis capítulo de número 9, no versículo 6. Primeiro livro da Bíblia, logo no início lá. Livro de Gênesis, capítulo 9, versículos de número 6. Confira comigo aí. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, se nós somos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, o ser humano não tem esse direito, segundo a Bíblia, de tirar a vida do outro ser humano.
Então, é importante destacar aqui, como o slide está bem definido aí para você na tela, que o homicídio ele foi proibido por Deus mesmo antes da lei de Moisés. Então não foi a lei que estabeleceu isso. O próprio Deus estabeleceu isso lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro. No livro de Êxodo ele só vai confirmar aí aquilo que ele já havia sido colocado lá atrás. Próximo slide. Página, você que está nos acompanhando aí pela revista da Escola Bíblica Dominical, página de número 70. Então, na página de número 70, nós vamos ler o seguinte, está lá no meio da página, como a lei funcionava no Antigo Testamento. Então, vamos observar aqui como a lei funcionava no Antigo Testamento e depois vamos ver como essa lei funcionava ou passou a funcionar no Novo Testamento. Então, vamos ler aqui o slide. A importância de entendermos a amplitude da lei no Antigo Testamento é que a pena de morte foi permitida e sancionada por Deus no seguinte caso. Porque algumas pessoas falavam, e quando Deus mandou matar? Algumas pessoas, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Por que Deus determinou que Israel eliminasse algumas nações da terra? Então, você já parou para pensar nisso? Tem muitos questionamentos acerca dessa questão ética aí, tá? De quando Deus determinou que a nação de Israel viesse eliminar outras nações. Como entender essa questão? Como eu falei aqui, a questão da morte não está associada somente à morte física. A nossa estrutura humana é corpo, é alma e é espírito. A maioria dos teólogos, dos estudiosos da Bíblia entendem que a nossa estrutura é tricotômica. Tá? Corpo, alma e espírito. Não dá para destoar, não dá para separar. Tá? São juntos. Então, dentro desse contexto, tratando-se dessa questão do Antigo Testamento, onde Deus determinou que a nação de Israel pudesse executar juízo de morte, porque Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é o dono da vida e Ele, na sua presciência, já sabia que aquelas outras nações ou que aqueles outros príncipes e reis jamais iriam se render a ele. Ou seja, eles já estavam mortos. Estavam vivendo, respirando, mas estavam mortos espiritualmente. Só iam causar mais mal ainda às pessoas que estavam à volta. Então, se Deus já sabia que eles, na presciência, nunca iriam se render, nunca iriam se colocar na posição vamos dizer assim, de obediência à palavra de Deus, então eles estavam mortos. Então só se concretizou aquilo que no mundo espiritual já está, ou seja, já tinha acontecido. Então acho que deu para você entender um pouquinho essa questão aí. Então vamos lá. Primeiro caso aqui, assassinato premeditado. Tá? Então aqui vamos rever aqui o texto inicial, o inicial aqui, o cabeçalho, para a gente retomar aqui. Vamos lá. A importância de entendermos a amplitude da lei no Antigo Testamento é que a pena de morte foi permitida e sancionada por Deus no seguinte caso. Então Deus permitiu, Deus sancionou em alguns casos. Primeiro deles, tá? Assassinato premeditado. Então as pessoas que cometiam assassinatos premeditadamente, ou seja, não era em autodefesa, não era em momentos ali de guerra, de combate, tá? Em alguma situação, alguma inveja, alguma discussão, alguma disputa de terra, ele premeditou, formou uma cilada e lá, então ele matou, assassinou aquela pessoa ali. Então ali era executado a lei de Deus naquela pessoa. Em caso de adultério também. Então, a gente vai ver isso bem claro na Bíblia, um fato bem decorrente, que todos ouviram falar, o caso da mulher, que foi pega em flagrante em adultério, foi levada à presença de Jesus. A lei dizia, tá, tanto em Levítico como em Deuteronômio, que ela deveria ser apedrejada. Não só ela, mas também o homem. Então a lei é meio machista. Cadê o homem que cometeu adultério com ela? Não apareceu também naquele momento lá. Ninguém sabe se ele fugiu, qual era o processo, não diz. Só se sabe, lá no texto de Lucas, a gente vai ver que a mulher é levada para quê? Para que se cumprisse a lei. Qual era a lei? Adultério, apedrejamento. Entenderam? Então ali Jesus ele vai tratar daquela mulher de uma maneira diferente, até porque Jesus, naquele momento, ele não veio para julgar ninguém. Ele não veio como justo juiz. Ele veio como redentor e salvador. Na segunda vinda dele, sim, ele vai vir como o justo juiz. Próximo slide. Tá, estamos já caminhando aí para o final.
como a lei agora funciona no Novo Testamento. Você que está nos acompanhando aí, página 71, lá no finalzinho da página. Vimos uma síntese aqui como a lei funcionava no Antigo Testamento e agora vamos ver como a lei funciona no Novo Testamento, tá ok? É isso mesmo, do Antigo Testamento, tá? Eu tô olhando o slide aqui. Temos ainda 1, 2, 3. Então, mais esse slide aqui, são 8. Questões ainda do Antigo Testamento. Tá? Sequestro. Então, em casos de sequestro, porque as pessoas acham que sequestro, né, agora é do nosso tempo. Não, gente, eu estava lendo esse negócio aqui desde lá do Antigo Testamento, né, as pessoas já subtraíam a vida de outras lá para poder fazerem algumas maldades lá. Então, em caso de sequestros também, tá, a pessoa pagava com a própria vida. Homossexualismo. Tá? Hoje tem assolado o mundo essa questão aí, e muita gente acha que tem que aceitar, que não é bem assim, é falta de amor, etc. e tal. A lei era bem clara no Antigo Testamento em relação a práticas homossexuais. Vamos dar uma conferida lá. Levítico capítulo 20, versículo 13 é o texto. A Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Levítico, capítulo 20, versículo de número 11. Ok? Abriu tua Bíblia aí? Versículo de número 13. Levítico 20, 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável e serão mortos, e o seu sangue cairá sobre eles. Olha, então hoje o pessoal aí que está achando que está tudo bem, tá, que tem que aceitar, que é isso, que é aquilo, tá? Então vamos ver que desde lá do Antigo Testamento, tá, a questão do homossexualismo era tratado com pena de morte, tá? Deus nunca aceitou esse negócio não. A questão de incesto também, tá? Passivo de pena de morte. Questão de bestialidade. O que é bestialidade? Tá? Você sabe o que é bestialidade? Ih, pastor, não sei o que é bestialidade, não. Bestialidade é passivo de morte. Então vamos ver lá junto o que é isso, 22, capítulo 19, porque tem muito dessa prática hoje também no nosso meio. Tá? Estamos vivendo, parece que a gente está retrocedendo, né? Deus já conhecedor da natureza humana, e já estabeleceu essa questão aí. Êxodo capítulo 22, versículo de número 19. 22, 19. Quem tiver coito com animal será morto. Então agora você já sabe o que é bestialidade, né? Lembra lá daquele do Santander, se não me engano, lá em Porto Alegre, que queria fazer uma exposição aqui no Rio de Janeiro, aquelas imagens, aqueles quadros, aquele coisa todo, né, de homem tendo relacionamento com animais, que o pessoal, isso é arte, a arte do inferno, né? Então você já sabe aí que Deus condena esse tipo de coisa. No Antigo Testamento era passivo de morte, né? Se a gente implantasse essa lei de Deus hoje, acho que ia reduzir bem a população do mundo, né? Não precisava de coronavírus, o pessoal está preocupado aí com a redução populacional de coronavírus no mundo, era só implantar a lei de Deus aí, com esses pecados aí que essa humanidade já dava, né? Vamos aplicar a lei, quem pratica incesto, homossexualismo, sequestro, o que é lei? Segundo a lei de Deus, tá? Morte. Pena de morte estabelecida por Deus, quem pratica isso. E outra coisa interessante aqui, vocês sabiam que desobediência aos pais também era passivo de morte? Nossa, já pensou hoje? Que situação? Que situação que estaria hoje o nosso planeta, né? Essa mocidade aí, esses jovens adolescentes que brigam com o pai, que xingam o pai, faz isso com a mãe, etc e tal. De acordo com a lei de Deus, Deuteronômio, capítulo 21, de 18 a 21, quem pratica essas coisas são passíveis de morte. Desobediência e amaldiçoar, né? São dois textos aqui. Desobediência aos pais, Deuteronômio 21.
18 a 21. Então, tanto desobedecer pai quanto ferir ou amaldiçoar pai são passivos de morte. Desobediência aos pais. Deuteronômio 21, de 18 a 21. Diz o seguinte: se alguém tiver filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e a de sua mãe, ainda castigado não lhe dar ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão os anciãos da cidade à sua porta e lhes dirão: este nosso filho é rebelde, contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Entendeu, querido? Então, segundo a lei de Deus, desobediência aos pais, Deus autorizou na lei no Antigo Testamento apedrejamento. Ferir ou amaldiçoar pais também é passível, tá, de juízo de Deus. 21, 15. Se um homem tiver duas mulheres, não é Êxodo, né? Estou aqui em Deuteronômio, vamos voltar um pouquinho aqui. Êxodo 21 agora. Êxodo capítulo 21. Estamos caminhando já para o final. Êxodo 21, 15. Diz o seguinte. Acompanhe comigo aí. Quem ferir seu pai e sua mãe será morto. Então hoje a gente vê muito aí, né, filhos matando pais para ficar com herança, para poder conseguir seguro de vida e por aí vai. Daí a justiça, a nossa justiça hoje é muito complicadinha, né? É a justiça da misericórdia, da compaixão dos homens. Tá? Só que na lei no Antigo Testamento não funcionava assim. Agora vamos sim para a página 71, terminando aqui, como o mandamento é visto no Novo Testamento. Então já estamos seguindo aí para o final. Como a lei funcionava no Antigo Testamento? Falsas profecias, blasfêmias, profanação do sábado, sacrifício a falsos deuses, né? Ainda no Antigo Testamento. Então, aqueles que praticavam falsas profecias deveriam ser apedrejados. Tá? A nona questão aqui. Então, são 12 questões aqui de como a lei funcionava no Antigo Testamento. Então, a nona questão trata de falsas profecias. Como é que funciona isso? Tá? É aquele falso profeta que chega nas igrejas, hoje é muito comum, né? Assim diz o Senhor que vai acontecer isso, aquilo, aquilo, outro, às vezes não acontece nada, e o camarada sai com a cara mais lavada do mundo, que você não teve fé, que não sei o que. Hoje as pessoas deviam fazer o seguinte, tá? Vou dar uma dica aí para vocês que vivem nesse meio aí de profetadas. Quando algum profeta chegar profetizando em nome de Deus, eis que te digo, eis que eu profetizei, faz o seguinte, grava a mensagem, vem cá, vamos gravar aqui, vou escrever aqui, pega 2 testemunhas, tá? Então você vai identificar se ele é falso profeta ou não, porque se não cumprir, é falso profeta. Entendeu? Então tem que cumprir, que esse povo hoje é uma piada que está no nosso meio hoje. É uma falácia de profetada, é isso que te digo, que o Senhor me revelou, que tá? Então quando chegar alguém para você assim, você puxa o freio de mão, peraí, irmão, é profecia? Tá? É para mim? É Deus te falou? Então vamos gravar aqui, peraí, pega o celular, grava, tá? Se não acontecer, você é falso profeta, tá? Pega 2 testemunhas e vão banir essa raça, entendeu, de picareta do nosso meio, que está cheio de picareta aí se intitulando isso e aquilo, e fala e traz um monte de paranoia, um monte de coisa na vida das pessoas. Tem muita gente se abandonando a igreja, abandonando Deus por esses falsos profetas aí. A Bíblia diz no Antigo Testamento, tá, que aqueles falsos profetas eram apedrejados. Falou, não aconteceu? Pedra nele, entendeu? Elimina do meio do povo. Aqueles que blasfemavam também eram passivos de morte, blasfêmia, profanação do sábado, entendeu? Porque Deus estabeleceu o sábado, para que esse sábado, então, pudesse ser um dia separado para o Senhor. Hoje nós temos o domingo. Por quê? Porque o judeu botou tanto peso no sábado, tá, que as pessoas no sábado nem sabiam mais o que podiam fazer. Será que eu posso dar 3 passos? Não, 3 passos já estou indo a mais. 10 passos? Não posso fazer? Não, então profanaram o sábado também hoje. Então Jesus veio, tá, quebrou essa questão aí. A gente vai ver no Novo Testamento, ele vai sintetizar isso tudo aqui, 10 em 2,
onde ele vai dizer amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti. Então, quando a gente ama a Deus e quando a gente ama ao próximo, a gente envolve todos esses mandamentos. A gente não vai querer fazer nada disso aqui para não receber juízo de Deus. E o 12º aí, tem uma imagem logo embaixo do slide, aqueles que eram passivos também de morte segundo a lei. Era sacrifício a falsos deuses. Então Deus estabeleceu a lei por quê? Porque o povo sai do Egito, não tinha lei, não tinha norma, não tinha regras. Então Deus, no decorrer do povo, antes de entrar na terra prometida, Deus tinha que ter um povo padrão, um povo regulado segundo seus preceitos éticos e morais, para que esse povo, ao entrar em Canaã, na terra da promessa, eles fossem referenciais de outros povos. Os povos iam olhar para a nação de Israel e iam ver que Israel era uma nação que seguia os estatutos e mandamentos do Deus Todo-Poderoso. Entenderam? Essa questão aí que Deus estabeleceu. Agora sim, da página 71, como o mandamento é visto no Novo Testamento. Então Jesus, ele vai declarar aqui que ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir a lei. Está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Então Cristo Jesus veio, cumpriu toda a lei. Por quê? Porque o homem não foi capaz e nós não somos capazes de cumprir toda a lei. O próprio Jesus declara isso aqui em outro texto, tá? O ser humano é incapaz de obedecer. A gente sempre vai cumprir um, não vai cumprir o outro. Então a lei foi só para nos dar a compreensão de que somos pecadores e não somos dignos de Deus. Então somente pela graça e pela misericórdia de Deus. O único que veio cumprir e cumpriu a lei foi o próprio Jesus. Ele não veio abolir, mas cumprir, tá? Então ele veio cumprir aí. O texto de Mateus 5, 17 e 21 a 22 vai deixar bem claro também o fato de que sem motivo, se nós irarmos contra o irmão, nós já estamos passivos de disciplina. Então, não é somente matar, é irar. Então, aquele que se ira contra o irmão, obviamente quem tem ódio tem desejo de morte, né, que é banir. Então, quando você mata alguém hoje, como falamos aqui no início, agora vamos concluir aqui a questão. Matar hoje, não matarás, né, de uma forma subjetiva e objetiva também, não é somente pessoa pegar, dar um tiro, dar facada, né, ou envenenar, matou fulano, tá? Desejo de morte, matou. Não, hoje o não matarás também está associado quando você elimina a pessoa da tua vida. Tipo assim, nunca mais quero ver fulano, nunca mais quero ouvir nem o nome de fulano. Então, quando você elimina a pessoa, tá? Quando você elimina a pessoa do teu convívio, quando você nunca mais quer falar com ela, quer conviver com ela, você, na verdade, se você ainda não pensou, você matou essa pessoa. Tá? Você praticamente matou, eliminou ela da sua vida. Então ainda, o próximo slide aqui, o fato de você insultar alguém já será motivo de sermos condenados no tribunal de Deus. Então, pense bem as práticas que você tem tido no seu dia a dia aí. Último parágrafo desse slide é que também ter ódio de alguém é comparado ao assassinato que acabamos de explicar aqui. 1 João 3,15 diz o seguinte: qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então 1 João deixa bem claro para nós aí, espero que você tenha entendido, como já falamos anteriormente aqui, não matarás, né, esse mandamento de Êxodo capítulo 20, versículo 13, ele está associado hoje não somente a tirar a vida de uma pessoa objetivamente, com um tiro, com uma facada ou com alguma coisa lá, mas é também ter ódio de alguém. Então a Bíblia diz que qualquer que odeia seu irmão é homicida. Então quem tem ódio tem desejo de morte, quer banir a pessoa da vida. Conclusão, próximo slide aí, faltando apenas 2 slides para a gente terminar. Então estamos aí caminhando para o final, concluindo aqui. Então vamos concluir essa lição de número 12 aqui, o valor da vida, da seguinte forma: as formulações positivas do mandamento é que devemos viver em paz. Então Romanos capítulo 12, versículo 18, vamos ler o texto. A Bíblia diz que nós devemos procurar viver em paz. Atos Romanos capítulo 12, versículo de número 8, diz o seguinte: ou que exorta, faça com dedicação e que contribui... É isso mesmo? Romanos 12 é 18, tá? Estou lendo aqui 8. Romanos 12, 18.
Vamos lá. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, no versículo 18, que nós precisamos viver em paz. Se a pessoa não quiser ter paz, por isso que o texto diz, depende de nós. Tá? Se ela não quer ter paz comigo, eu, na verdade, não vou odiá-la por isso. Eu devo tratá-la com compaixão, com misericórdia, e devo também não ter a mente contrária a essa pessoa aí. E também aqui amar o inimigo e orar por ele. Então Jesus disse que o princípio do cristianismo, os ímpios eles odeiam, querem matar, mas nós crentes não. A Bíblia diz que nós temos que orar por aqueles que nos percebem, por aqueles que são nossos inimigos. E evitar toda sorte de amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e malícias. Então esse tipo de comportamento não condiz com o cristão, entendeu? Nós temos realmente que ter fruto do Espírito lá, onde diz Gálatas, mansidão, temperança e por aí vai. Por último, o último slide aqui. No lugar desses sentimentos, nós devemos ter benignidade e compaixão, perdoando-nos uns aos outros, como o Senhor nos perdoou. Então, é o princípio da oração do Pai Nosso. Aqui é Efésios 4, confira depois, 31 e 32, e Jesus ele vai definir isso lá na oração do Pai Nosso, perdoar as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Então, eu espero que você tenha entendido aí, nessa lição número 12 de hoje da Escola Bíblica Dominical, o valor da vida. Então, vamos encerrar, vamos orar, e esperamos que você realmente tenha compreendido que o não matarás não está associado literalmente a tirar a vida de uma pessoa através de uma arma de fogo, uma arma branca, seja lá o que for, mas também quando você deseja o mal daquela pessoa, quando você odeia aquela pessoa, quando você quer banir aquela pessoa da tua mente, da tua vida, não quer ouvir falar nem pensar nela, na verdade, subjetivamente, você matou essa pessoa. Então que Deus possa completar aí essa lição no teu coração, e a gente tem que procurar viver em paz e tratar as pessoas assim como Jesus deixou para nós. Vamos orar. Depois da oração nós vamos ter uma música com o grupo Medley Canta Minha Alma, e logo na sequência a gente vai estar na pregação da palavra, então iniciando o nosso culto matutino nesta manhã de domingo de quarentena, onde os templos das igrejas estão fechadas por determinação do governo e da OMS. Então vamos orar, em seguida você vai ficar com a música Canta Minha Alma, e depois nós vamos estar retomando então com o culto matutino nesta manhã. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento de escola bíblica dominical, de uma forma diferente a qual nós estamos acostumados no nosso dia a dia, e que nossos irmãos em casa, que eles estão nos ouvindo, possam ter entendido que Deus ele é pela vida, sempre pela vida. E Jesus, por isso, ele veio nos trazer vida e vida em abundância. E que a gente possa procurar se policiar, vigiar, para que a gente não venha desenvolver ódio, raiz de amargura ou qualquer tipo de pensamento de maldade em relação ao nosso próximo. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, estamos de volta. Igreja Batista Jardim América, transmitindo aí pelas plataformas digitais nesse tempo aí de quarentena. E terminamos aqui a nossa escola bíblica. Espero que você tenha aprendido, ou pelo menos entendido um pouco da questão dessa lição de hoje, você que é membro da nossa igreja, em relação ao valor da vida. Então vamos aqui a algumas comunicações bem rápidas aqui, para a gente estar iniciando o culto desta manhã, né? Essa manhã um pouco atípica, 29 de março de 2020. Eu gostaria de contar com a tua ajuda, você que está ao alcance aí da nossa voz, das plataformas digitais. Nós estamos com a pretensão aí, com o objetivo de fazer a transmissão também ao vivo. Ok, estamos de volta aqui, tivemos um probleminha técnico aqui, ao vivo, sabe como é que é, né? Nós estamos aí batalhando aí nessa nova linha aí de transmissão, então não era muito prática nossa, então a gente tem às vezes alguns probleminhas técnicos aí, espero que você tenha paciência e compaixão da gente aí nesse início de transmissão. Então vamos dar sequência aqui, terminamos a nossa escola bíblica dominical com a lição 12,
o valor da vida. Eu espero que você que tenha nos acompanhado aí tenha entendido e assimilado aí essa questão dessa lição da nossa igreja, da Escola Bíblica Dominical. Antes de nós iniciarmos nosso culto matutino, na pregação da palavra, nesta manhã de domingo 29 de março de 2020, nós queremos falar para você, pedir uma ajuda para você. Se for possível, nós estamos pretendendo aí ter um canal no YouTube também para transmissão dos nossos cultos, das nossas programações. E o YouTube pede que se tenha 1000 assinaturas. Então nós estamos contando aí com a colaboração dos irmãos e você também que está nos ouvindo, se você puder nos ajudar aí, pedir para seus parentes, seus amigos. Nós estamos precisando aí de 338 inscritos, O YouTube pede 1000, a gente já conseguiu uma quantidade aí, já desses 3 dias que a gente está pedindo, e faltam apenas 338 para que a gente possa completar os 1000 inscritos no canal, para que a gente possa então desenvolver a nossa programação também através do YouTube. Então, contamos aí com a tua colaboração, com a tua ajuda aí. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar uma mensagem via WhatsApp, ou se você quiser, a gente manda um link para você também, mais fácil pelo WhatsApp. O telefone está à minha direita aqui, vou dizer agora o telefone. Código de área é 21, o telefone é 965-141-08. Vou repetir, código de área é 21, telefone para o WhatsApp 965-141-108. Qualquer dúvida, manda para a gente um oi aí, pede o link, que vamos encaminhar o link para você também através do WhatsApp, assim fica mais fácil você se inscrever e repassar aí para os seus amigos aí de contato, para que a gente possa conseguir o quanto antes esses 338 aí que faltam, para a gente completar aí então a nossa transmissão, ou iniciar a transmissão também através do YouTube. E outra comunicação agora é para os membros da igreja, os membros da Igreja Batista Jardim América, que congrega conosco aqui, você também que é um membro congregado, você que não é membro efetivo, mas é congregado, você sabe que a nossa igreja tem as taxas mensais, as nossas despesas, e aí, como não tem tido culto público, como você pode fazer para entregar o teu dízimo e a tua oferta? Alguns já nos perguntaram, a gente colocou no banco, no grupo da igreja, alguns informamos, e agora vamos informar também através da programação da rádio, da web rádio, e também através agora do Facebook, você que está ao alcance. Então preste atenção, não estão pedindo dinheiro não, tá? É só para os membros da igreja, é uma informação para aqueles que são membros da igreja, são congregados aqui e que querem entregar seus dízimos e ofertas, já que não temos culto público. O que você pode fazer, tá? Vou passar para você a conta bancária da igreja, assim você pode fazer uma transferência bancária ou fazer um depósito em conta. O banco nosso é o Banco Itaú, tá? O Banco Itaú, pega uma caneta aí para anotar se você não tem. Ou se você está nos ouvindo também, você quer dar uma oferta para nós, tá? Amém, glória a Deus, será sempre bem-vindo, e Deus não sai devedor de nada a ninguém, tá? Mas isso é para os membros da igreja. O banco nosso é Banco Itaú, agência 6081, agência 6081, conta corrente 12984-0, conta corrente 12984-0, Igreja Batista Jardim América. Se você precisar do CNPJ, alguns pedem, outros não, os membros da igreja, só dá uma olhada lá no boletim da igreja, está lá o nosso CNPJ, tá ok? Então vou repetir aí, você que deseja entregar seu dízimo e a sua oferta, já que a gente não está tendo culto público, você pode fazer um depósito em conta corrente ou transferência bancária. Não deixe de guardar o comprovantezinho, tá? Pega lá o comprovantezinho, ou tira uma foto, guarda, para quando iniciar as nossas atividades, você colocar no teu envelope de dízimo e oferta, para que a tesouraria possa, então, computar isso aí para você, para não ter muita dificuldade em computar aí que você entregou seu dízimo e oferta. Então, para finalizar aqui, vou repetir: Banco Itaú, agência 6081, está embaixo aí, está no rodapé, conta corrente 129.840, Igreja Batista Jardim América. O CNPJ você se encontra no boletim, que alguns pedem o CNPJ para depósito, ok? Então vamos agora para o nosso texto bíblico
da mensagem desta manhã. Daniel capítulo 1, versículo de 1 a 9. Então, por favor, abra a tua Bíblia aí. Daniel capítulo 1, versículo de 1 a 9. É o texto bíblico que nós vamos estar meditando hoje no culto matutino. Igreja Batista Jardim América. Esse quem vos fala é o pastor Paulo Cozendei, pastor da igreja. Seja muito bem-vindo, você que está aí, está nos dando a honra da tua audiência, tanto pela rádio web, quanto pelas plataformas digitais e Facebook. Daniel, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Ok? Podemos ler então? Diz o seguinte o texto. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3 diz: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 5 diz: Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Versículo de número 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Versículo 9 e último, a gente vai parar por aqui. Diz o seguinte: Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Muito bem, esse é o texto que nós vamos estar meditando junto nesta manhã, na pregação da palavra, nesse culto matutino, transmitido pelas plataformas digitais. Então, primeira coisa que nós queremos que você entenda aqui é acerca de 2 palavras-chave nesse texto. Então, para que a gente possa entender melhor aqui a mensagem, aquilo que Deus tem para você nesta manhã, nesse texto de Daniel, capítulo 1, versículos de 1 a 9, nós queremos que você pare um pouquinho aí, reflita conosco acerca de 2 palavras-chave nesse texto. A primeira delas é escolhas, e a segunda é contaminar, tá certo? Então, a nossa vida ela é feita de escolhas, aquilo que nós escolhemos define bem as consequências, tudo que nós fazemos tem consequências. Então, escolhas boas, consequências boas. Escolhas ruins, obviamente, consequências não tão boas ou ruins. Então, a nossa vida é feita de escolhas, e a outra palavra é contaminar. Segundo o dicionário da língua portuguesa, escolha, todos temos que fazê-las, não é? Ou melhor, segundo a língua portuguesa, escolha é aquilo que nós definimos e pensamos e praticamos no nosso dia a dia. E escolhas todos nós temos que fazer. Nenhum ser humano está em sua sã consciência, ele não vai fazer escolhas. Então, dia a dia, nós fazemos escolhas. Escolher o quê? O que vestir, o que comer, onde andar, o que fazer. Escolher fazer a nossa agenda, vou fazer agora, depois. Então, a nossa vida é feita de escolhas. Então, temos que fazê-las e temos que conviver com as consequências dessas escolhas. E a segunda palavra é contaminar. Tá? Contaminar, segundo o dicionário da língua portuguesa, é sujar, manchar, o que é puro ou respeitável, alterar para um estado ética ou moralmente negativo. Então, vou repetir, tá? Porque a gente vai tratar dessas 2 coisas aqui nesta manhã, nesse texto de Daniel. Contaminar significa sujar, manchar, o que é puro ou respeitável. Alterar para um estado ética ou moralmente negativo. Então, esse texto, agora voltando nele, Daniel capítulo 1, de 1 a 9, ele trata da história de 4 jovens
judeus que foram levados cativos para a Babilônia. Os babilônicos, eles eram diferentes um pouquinho dos assírios, né? Os assírios, quando eles iam conquistando, né, o Império Assírio, durante muito tempo, ele foi o império dominador do seu tempo, e os assírios tinham a prática de matar, de queimar, de destruir e de não fazer prisioneiros. Muito raros os assírios faziam prisioneiros, muito raros. Eles eliminavam seus oponentes. Os babilônicos não. Os babilônicos, eles tinham uma outra filosofia de conquista. Eles, obviamente, que eles invadiam, que a guerra, realmente em guerra tem mortes, né, tem perdas. Eles queimavam alguns palácios, né, algumas casas, mas eles também faziam prisioneiros. Eles levavam prisioneiros não somente como escravos, mas eles procuravam entre os nobres dos povos que eles conquistavam, pessoas cultas, pessoas da corte, pessoas que eram da linhagem real, que tinham um certo conhecimento de ciência, matemática, como o texto que nós vemos aqui, para somar no reino deles, que é o reino babilônico, que ficou um reino muito grande, então eles não tinham tantas pessoas cultas para poderem colocar em algumas posições. E assim foi o que aconteceu com esses 4 jovens aqui, que foram levados cativos para a Babilônia. E um desses jovens, como a Bíblia diz, e acabamos de ler, que tem o título do livro, chamava-se Daniel. E Daniel... logo de início, a gente precisa entender que o Daniel tinha aprendido, ele tinha recebido dos seus pais que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Isso está na Bíblia. Porque não adianta você ter sabedoria humana, terrena, diploma, certificados, né, posição social, se você não tiver temor a Deus. Sabedoria humana é rasa, é pequena, a sabedoria terrena é temporária, mas a divina não, a divina vem de Deus. Então, o princípio do temor ao Senhor é buscar a sabedoria do alto. E nesse texto, nós vamos ver que Daniel e seus amigos, eles foram colocados numa posição em que a tentação deles era forte, fortíssima. Porque hoje muitos crentes, né, muitos membros de igreja, eles são, vamos dizer assim, colocados ou vão estudar, vão fazer uma faculdade, ou vão entrar num setor de trabalho, vão conviver com pessoas, ou seja, vão sair do ambiente cristão evangélico, da bolha, né, da casa do pai ali, daquele contexto ali, que ele foi, né, não foi mostrado a ele partes do mundo nu e cru. Então, às vezes, ele sai de casa, né, com algumas restrições e vai cair num campus de universidade, de faculdade, vai conhecer pessoas, filosofias, pensamentos, né, ideologias, e muitas das vezes, por não terem uma base sólida, acabam se contaminando, se deixando levar, perdendo a identidade, perdendo a essência, e isso tem acontecido muito no nosso meio hoje, na nossa sociedade contemporânea. Então vamos ver aqui que esses 4 jovens não viveram um dilema diferente de nós hoje. Nem somente jovens, mas pessoas adultas também. Que às vezes as pessoas adultas vão para um trabalho, emprego, acabam se deixando levar pelo glamour, pelas propostas, pelos happy hours da vida, e acabam se perdendo, se contaminando e perdem a essência de cristão, perdem a fé e acabam, né, em situações deploráveis aí diante de Deus e diante dos homens. Então Daniel aqui, ele aprendeu com seus pais judeus, cristãos, que passaram para ele uma educação cristã, bíblica, de temor a Deus. Agora era a hora deles praticarem isso. Então o primeiro caráter, a primeira formação que os filhos têm é de casa, é dos pais. Quem forma caráter, quem dá educação é pai. Isso não é igreja que dá, alguns querem transferir para a igreja, o pastor da igreja, para os colégios. Não, o colégio ensina português, matemática, ciência, a igreja trata daquilo que está no mundo espiritual. Então a primeira educação, tá? A primeira orientação vem de casa. E aqui esses 4 jovens receberam, tá, caráter, orientação dos seus pais, conforme estava instituída na lei judaica. Então a integridade de caráter, para a gente entender aqui um pouquinho, implica numa disposição de quê? De se manter fiel aos princípios cristãos. Então, se você quer ter uma vida íntegra, um caráter íntegro, onde quer que você esteja, mantenha-se fiel aos princípios bíblicos e cristãos. Agora, esses 4 jovens, chegou a hora deles provarem isso. Cativos numa cultura pagã, ou eles se deixam levar pelas propostas, ou se mantêm firmes e fiéis aos princípios de Deus. Então eles tinham 2 escolhas a fazerem. Ou eles se deixavam levar pela cultura pagã, pelas propostas mundanas da corte babilônica, ou eles se mantinham fiéis aos princípios que eles tinham aprendidos
da lei de Deus através dos seus pais. Então a proposta do rei, em primeiro lugar, era o quê? Vamos aculturar esses jovens, ou seja, vamos tirar tudo aquilo que eles aprenderam lá acerca das práticas sociais, acerca das práticas religiosas, vamos trazê-los para a nossa cultura, ou seja, vamos implementar a nossa cultura em sua mente, em seu coração. É basicamente hoje que muitos têm vivido em escolas, faculdades, muitas vezes não tiveram oportunidade de estudarem jovens e vão estudar já numa idade avançada ou adulta, aí cai numa sala de aula, com professores com um monte de ideologias, professores ateus, pagãos, e eles vão dizer, esquece tudo que você aprendeu, agora que você vai conhecer a verdade, agora que você vai conhecer aquilo que é bom. E muitas das vezes as pessoas entram nessa contramão aí e ficam sendo aculturados por esses pessoas que têm uma certa ascendência, que tem diploma, tem certificado, é PhD, é doutor, ou mesmo numa firma, numa empresa. Para você fazer parte aqui desse grupo aqui, você tem que abrir mão disso, daquilo outro, e a pessoa acaba abrindo mão, se vendendo para fazer parte daquele grupinho ali, daquele métier ali. Então, a ideia da aculturação mundana na vida daqueles que são cristãos. Daniel e os 4 jovens, eles passaram por isso. A primeira ideia de Nabucodonosor foi o seguinte: vamos aculturar esses jovens. Vamos para o versículo 4 e versículo 5 para a gente entender melhor isso aqui. 4 e 5 diz o seguinte: que esses jovens, eles eram sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que eram competentes para assistirem no palácio do rei. E a Bíblia diz aqui no versículo de número 4, finalzinho, o seguinte: e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, pegaram esses jovens nobres da corte de Israel, trouxeram para a Babilônia, e agora era a hora de ensinar para eles tanto a língua quanto a cultura babilônica. Ou seja, a ideia conjecturando, apaga tudo que vocês aprenderam lá com o povo judeu, com o seu povo, com os seus pais, e vamos agora aprender aqui com nossa cultura, com o nosso povo, com o nosso rei. Então essa era a ideia inicial aqui, de Nabucodonosor. Versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias na mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então aqui o rei determinou eunuco, o prazo foi 3 anos. Então a gente vai entender aqui que o prazo de contaminação, pelo menos aqui nesse início aqui, leva aí um período de 3 anos para você assimilar toda uma cultura, todo um contexto. E é basicamente o prazo. Quem faz um curso técnico, quem entra para uma faculdade, alguma coisa, vai num trabalho, no início a pessoa resiste, às vezes a pessoa nega, aquela dá um não, mas depois, com o tempo, vai relaxando, vai baixando a guarda e acaba cedendo às propostas do meio em que está e acaba se contaminando. Aqui o período era 3 anos, para tirar tudo aquilo que os 4 jovens tinham aprendido na cultura judaica e passarem eles para a cultura babilônica. Então, para obter apoio daqueles jovens, usar a inteligência daqueles jovens em favor do reino da Babilônia, Nabucodonosor inteligentemente sabia que antes ele teria que moldá-los à cultura de sua religião e ao seu povo. Então o caráter de Daniel e seus amigos, eles foram colocados à prova em uma cultura diferente, em uma terra completamente estranha à sua terra. Então eles estavam passando ali, realmente agora é a hora de provar. Então muitos hoje que estão membros da igreja, que foram batizados, que estão e vão para um tipo de trabalho, algum tipo de empresa, vão para uma universidade, uma faculdade, lá realmente eles vão ser postos a provas, para saber o seguinte, as suas raízes. E muitos acabam que não têm raízes e acabam sendo levados e seduzidos, acabam indo para o mundo, se perdendo e acabam voltando de lá ou nem retornam mais para as igrejas, quem entra numa outra situação, não querem saber mais de igreja, de culto, de Deus, de ler Bíblia, de orar, de nada. Foram completamente seduzidos pelo mundo, pelas propostas mundanas, porque não tiveram raízes, porque não foram forjados no caráter cristão e bíblico. Versículo 8 diz o seguinte, o texto: resolveu. Então aqui a atitude de Daniel, como falamos no início, a nossa vida ela é feita de escolhas. Então Daniel já colocou na mente, na alma, no coração dele, ele decidiu, resolveu. Versículo 8 diz: resolveu Daniel firmemente, convicção. Ele tomou uma decisão: eu decido
eu escolho não me contaminar, não me envolver, não baixar a guarda, não dar ouvidos às práticas pagãs e mundanas. Daniel resolveu, versículo 8, firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então Daniel, diante daquele banquete, né, uma estrutura completamente diferente, ele vai chegar em Babilônia e vai ver aquele mundo, né, diferente do dele, né? A Bíblia diz, a história diz que Nabucodonosor construiu umas 7 maravilhas do mundo antigo, né, que era o que? O jardim suspenso da Babilônia. A cultura rica, um povo completamente rico, e imagine o vislumbre, né, desses 4 jovens, sai da Judéia, da Galiléia, de Jerusalém, depara com aquele mundo, com aquele outro contexto cultural, com aquelas belezas naturais, com aquelas coisas que atraíam seus olhos. Imagine eles no banquete do rei, né? Iguarias que o rei, eram as mesmas coisas, e Daniel com os olhos, não vai olhar aquilo com olhos humanos, né? Vai olhar com olhos espirituais. Não vou me contaminar com isso, não vou me deixar levar por essas propostas. Ele decidiu, versículo 8, tá? E assim, os demônios, né, o mundo tem corrompido pelo pecado e tem oferecido banquetes e acabam contaminando muitos discípulos de Jesus. Daniel, aqui diante daquele banquete, diante daquela vislumbre dos seus olhos, ele decide não se contaminar. E a primeira tentativa de contaminar Daniel e seus amigos começa na mudança dos nomes. Não é aqui no banquete, não é aqui na questão social, não. É nos nomes. Então a gente precisa entender que nós temos uma identidade, temos um nome a zelar. Então você tem um nome a zelar. Qual é o teu nome? Fulano de tal crente, servo de Deus. Tá? Fulano de tal, filho do Pai, membro de uma igreja, evangélico, cristão, sei lá, tá? A denominação, não importa. O que importa é que você é filho do Senhor. Então você tem um nome a zelar. Você é do Senhor, servo de Deus. Então a primeira coisa que Nabucodonosor vai fazer aqui é mudar os nomes dele. Versículos 6 e 7 diz o seguinte: entre esses jovens que saíram de Jerusalém, de Judá, para Babilônia, tinham os seguintes nomes: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4. O eunuco vai mudar o nome deles para quê? Daniel, nome babilônico, Belsazar. Ananias, nome babilônico, Sadraque. Misael, nome babilônico, Mesaque. Azarias, nome babilônico, Abednego. Então a primeira coisa que eles fizeram, vamos mudar o nome deles. Tá? Então, para tentar fazer com que eles não tenham mais nenhuma raiz e percam até suas identidades, seus nomes. Então hoje a gente vê muito também essa questão, né? As pessoas acabam perdendo suas identidades quando vão para determinados lugares. Aqui eles mudaram a identidade física desses 4 jovens, mas eles não conseguiram mudar suas identidades de caráter e muito menos a identidade espiritual. Então a gente precisa realmente mantermos firmes, convictos daquilo que nós somos e quem somos, onde estamos e onde queremos chegar. Onde nós queremos chegar, onde você quer chegar. Versículo 8, novamente, vamos ver que diz o seguinte, versículo 8: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei e pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar. Então aqui no versículo 8 nós vamos ver que isso não abalou a fé de Daniel, ele teve inteligência e sabedoria para propor algo diferente. Então o que Daniel fez? Pede orientação a Deus: eu não quero me contaminar, não quero me deixar levar, não quero perder minha identidade espiritual. O que fazer? Pediu orientação em Deus e foi ao eunuco. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar Deus, e Deus vai dar para nós uma solução, vai dar um escape, vai mostrar para nós o que devemos fazer. Daniel, então, ele vai, se dirige ao eunuco, né, Aspenaz, era o responsável por cuidar deles durante 3 anos, de transformá-los, mudá-los em todo sentido, torná-los babilônicos, né, por dentro e por fora. Mas Daniel, como ele decidiu, ele procurou, e vamos ver que o Aspenaz e o eunuco, obviamente ele correndo o risco de morte, que se ele não conseguisse cumprir com o objetivo dele diante do rei da Babilônia, ele ia perder a cabeça dele. Mas mesmo assim Deus vai honrar Daniel e vai mover o coração do eunuco, de Aspenaz, né, que era o líder deles ali naquele momento. E Aspenaz então vai conceder que Daniel não se envolvesse naquelas questões e não se contaminar. Então a atitude corajosa de Daniel, que vai representar
firmemente a fé que ele tinha em Deus, que Deus não iria desampará-los nesse negócio. E realmente não desamparou, tá? Versículo 9 diz o seguinte: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, quem vai mover o coração do eunuco para aceitar a proposta de Daniel foi Deus. Então, Deus concede a Daniel. Então, quando a gente pede a Deus, quando a gente suplica ao Senhor, quando tudo parece perdido, Deus vai e faz um mover ali na história. Caminhando aqui para o texto, nós vamos ver aqui a importância, né, que tem de nós termos raízes, de nós realmente conhecermos a palavra, de nós realmente sermos solidificados no poder do Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante, porque volta e meia nós vamos ser testados e provados aí em várias situações no mundo, em negócios, em estudos, em atividades diárias, em comércio, seja onde for, seremos sempre testados, sempre provados, sempre nós seremos exigidos na nossa fé em Deus, em nossa prática diária. E a imponência aqui dos templos babilônicos, né, as belezas, as riquezas do palácio real, as vestimentas finas dos nobres, as iguarias da cozinha do palácio, não encheram os olhos de Daniel. Por que isso tudo não encheu os olhos de Daniel? Por que as propostas babilônicas, da corte babilônica, de toda aquela pompa, não encheu os olhos de Daniel? Porque Daniel não enxergava aquilo com olhos carnais, e sim com olhos espirituais. Então a gente precisa enxergar as coisas à nossa volta, não com olhos carnais e nos deixar seduzir. Precisamos enxergar com olhos espirituais. Então, em meio a toda aquela pompa, em meio a toda aquela cultura pagã, Daniel manteve-se íntegro, manteve-se crente, honrando a Deus. E por ele ter mantido-se crente, honrando a Deus, obviamente que ele foi o quê? Honrado por Deus. Porque quem honra a Deus é honrado por Deus. Quem é fiel a Deus, Deus é fiel a ele. Então, nesses versículos, nós aprendemos aqui, caminhamos já para o final, nós aprendemos aqui com Daniel e com esses seus 3 amigos que é possível sim preservar um caráter puro em meio a uma sociedade corrompida. Então não tente se justificar, não tente explicar, eu fiz isso por causa daquilo outro, eu fiz isso, não. Tem como sim nós preservarmos o caráter cristão, ter convicção daquilo que nós temos, seja onde for, seja em meio a uma família que não é cristã. Então, se você é o único crente, o único salvo, tá? Não é numa festa de família que você vai meter o pé na jaca, vou beber uma cerveja, vou tomar um vinho, vou assistir esse tipo de vídeo, ou vou fazer esse tipo de piada. Afinal de contas, eu estou no meio de família, que se você tem que ser diferente, você tem que fazer você tem que ser testemunha do Evangelho. Como é que você quer ganhar membros da tua família se você continua com as mesmas práticas anteriores? Tá? Então você, no seu setor de trabalho, seja diferente, mantenha uma postura de crente. Nada de mentir, nada de entregar atestado falso, nada de levantar falso testemunho, nada de fazer piadinha, nada de entrar em situações, porque as pessoas são testemunhas. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de tão grandes testemunhas, e essas mesmas pessoas vão ser, você não é crente, você não é membro da igreja, como é que você faz um negócio desse? Como é que você mente? Como é que você entrega um atestado falso? Como é que você faz uma piada chula dessa? Como é que você trata o teu colega de trabalho assim? Como é que você trata teu supervisor assim? Então nós precisamos manter o caráter cristão onde quer que nós, não é porque é uma sociedade corrupta, é um setor de trabalho corrompido, é um colégio, uma faculdade que tem um monte de ideologia que eu vou entrar nesse métier, não. Eu tenho que ser diferente e eu tenho que manter a minha postura. Foi o que Daniel fez. Não podemos nunca esquecer de que fomos chamados por Deus para sermos o que? Sal e luz. Primeira mensagem que Jesus prega, Sermão da Montanha lá, depois confira lá Mateus capítulo 5, tá? Ele vai dizer as bem-aventuranças, e depois das bem-aventuranças ele vai dizer o seguinte, que nós somos chamados para sermos sal e luz. Sal para salgar, luz para iluminar. E a Bíblia diz que se você não for sal, de nada vai servir para não ser pisado pelos homens. Então nós temos visto aí muito crente, tá? Muitas igrejas, né, sendo tidas aí como chacotas, tá? Feito piadas de duplo sentido,
porque não tem realmente agido como sal e como luz numa sociedade contemporânea que vivemos totalmente adversa, corrompida, tá? E atolada realmente no pecado. E para a gente finalizar aqui, para concluir a mensagem desta manhã de domingo, de 29 de março de 2020, na Igreja Batista Jardim América, você que está aí dando a alegria da nossa audiência, nesse texto de Daniel, capítulo 1, versículos de 1 a 8, queremos concluir dizendo o seguinte: estamos vivendo aí um tempo de doença, de enfermidade, em que só se fala na televisão, coronavírus, Covid-19, muita gente preocupada aí, obviamente, tem que estar com as enfermidades, mas a maior doença da humanidade hoje não é a doença do corpo. A maior enfermidade da humanidade hoje é a doença da alma. Muita gente doente de alma, muita gente enferma de alma, muita gente distante de Deus, muita gente caminho de morte, muita gente precisando da luz de Jesus, muita gente precisando da água da vida que é Jesus, muita gente precisando do pão da vida que é Jesus. Então a maior doença, a maior enfermidade não é do corpo, a maior enfermidade do ser humano é a doença da alma. Então que nesta manhã você entenda que o único que pode nos dar realmente mudança e firmeza de caráter é Cristo Jesus, é Deus, é o nosso Senhor. Então o ser humano nunca esteve tão doente da alma em função de quê? De trocar Deus por deuses. Aqui a proposta do rei babilônico Nabucodonosor era que os 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, trocassem o único Deus, o verdadeiro Deus, por vários deuses babilônicos. Escolha um Deus aí. Tipo assim, nós temos aqui vários deuses na Babilônia. Escolha um, dá oferta, sacrifica, reverencia, adore. Eles tiveram essa proposta de trocar um único Deus por vários deuses minúsculos, né? Que na verdade não são deuses. E isso vem cada vez mais sendo trago hoje na nossa sociedade contemporânea. Pessoas têm trocado Deus, o único Deus verdadeiro e genuíno, Criador dos céus e da terra, por deuses minúsculos. Propostas, né, de Deus, dinheiro, faz do seu dinheiro o seu Deus, status, riqueza, poder, e por aí vai. Luxúria, pecado, e acabam se atolando e acabam enveredando por caminhos que depois não conseguem fazer o caminho de volta. Então que nesta manhã, meu querido, em nome de Jesus, que você verdadeiramente tenha entendido aqui a mensagem de Daniel para nós. Ele decidiu, versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Então decida não se contaminar, não se deixar levar pelas propostas que o mundo tem, e isso verdadeiramente depende só de você. Então faça a tua vida uma entrega ao Senhor. Entrega mesmo, entrega a tua vida nas mãos dele, deixa ele cuidar, deixa ele realmente te dirigir, deixa ele forjar o teu caráter, e assim Deus com certeza vai te honrar. Honra a Deus, que Deus vai te honrar. E espero que nesta manhã você tenha aprendido que nós precisamos continuar sendo fiéis a Deus sempre. Daniel fez a escolha de não se contaminar com as finas iguarias do rei, ele e seus 3 amigos, e por isso eles foram honrados por Deus. Reis passaram no tempo de Daniel, 5 reis, e nesses 5 reis, Daniel permaneceu lá firme, fiel a Deus, e foi honrado não somente por Deus, mas por esses reis também. Então nós vamos orar agora, pedindo que você também possa estar nesse período aí assumindo cada vez mais um compromisso de honrar a Deus no trabalho, assim que você retornar, na vizinhança, onde quer que você esteja, seja testemunho vivo do Evangelho, seja um agente do Senhor Jesus, não se deixe levar, não se deixe contaminar, escolha o melhor de Deus, escolha seguir e servir a Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por cada um que está nos ouvindo nesta manhã, em especial pelos membros da tua igreja, Jardim América, outras igrejas que estão ao alcance da nossa voz, e que cada um de nós possamos ter aprendido nesta manhã que devemos sempre ser fiéis a Ti. Devemos sempre honrar a Ti, porque quando somos fiéis a Ti, o Senhor
com certeza vai continuar sendo fiel a nós, ou vai nos honrar, seja em casa, seja na vizinhança, seja no trabalho, seja em família, e que possamos ser sempre firmes e convictos naquilo que nós cremos. Nós cremos no poder da Tua Palavra, e nós cremos em Ti, ó Deus, como único Deus, e nós cremos em Jesus Cristo como único caminho, verdade e vida. Continue nos abençoando, nos guardando nesses tempos, ó Deus, de dificuldades que estamos passando, não somente na nação brasileira, mas no planeta, e sabemos que o Senhor está no controle e continua no controle de todas as coisas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Então, assim, estamos encerrando mais uma escola bíblica dominical. A segunda, nós tivemos a primeira domingo passado, e hoje esse culto matutino. E à noite, se Deus assim permitir, nós vamos estar retornando às 19 horas, então compartilhe aí, convide pessoas para 19 horas com o programa Quarentena em Cristo. É o nosso 4º programa, tá? Quarentena em Cristo. E esperamos que você realmente possa estar participando conosco à noite, a partir de 19 horas. E mais uma vez agradecemos aí a honra da tua companhia, a tua audiência nesta manhã. E assim nós vamos estar encerrando esse momento aqui, essa programação da nossa igreja, Igreja Batista Jardim América.